E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui pro primeiro episódio do Minecraft Realista. Cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou ser direto ao ponto, é pegar pedra, né? Pra gente poder fazer as nossas primeiras ferramentas. E também graveto, né? A gente lasca a pedra assim no formato da ferramenta que a gente quer. No caso, eu precisava de um machado, então eu fiz do machado mesmo. E assim a gente pega a nossa primeira água. A segunda ferramenta que eu faço é a enxada. Ela vai possibilitar a gente pegar mato, pegar um monte de coisa, semente e tal. E logo após de andar um pouquinho eu já achei essa ruína aí, esse barraco em ruína. Eu cavei pra ver se tinha alguma coisa, mas não tinha nada, então é só seguir. Logo após eu achei esse riacho aí, perto dele tinha argila. Vai ser muito importante pra gente fazer os nossos moldes e tudo, fazer os jarros de cerâmica para carregar as coisas no começo e tal. Depois eu sabia que eu ia ficar com fome, eu já fiz uma cabeça de lança de pedra e fiz a lança e comecei a pegar alguns peixes. Andando um pouquinho para frente desse rio, eu achei os nossos primeiros metais, né, que era o cobre e o estanho, que são utilizados para fazer o bronze e tal. Dá para fazer ferramentas de cobre também, se você quiser, mas assim, é melhor as de bronze, né? Elas têm uma duração maior, duração não, uma durabilidade maior e elas são melhores no geral. Eu já aproveitei também para fazer algumas tochas, assar os peixes que eu tinha pegado, porque já tinha ficado de noite, e derrubar algumas árvores, porque eu ia precisar de tudo isso para meio que esquentar a cerâmica que eu ia fazer. Eu já comecei a fazer então os vasos, fiz um vaso grande, 4 vasos pequenos, além de fazer todos os moldes das ferramentas que eu ia precisar, um serrote, um chisel, uma picareta prospectora que ela encontra os minérios para você, se você estiver perto. E também fiz as jarras de água, fiz panela também, e além disso eu fiz algumas, como se fosse alguns pratinhos, para mim poder fazer sopas, as tigelas. Bom, eu cobri tudo com palha, né, porque eu vou botar fogo nisso aí tudo para elas secarem, e também coloquei os troncos, a madeira, pra ela queimar por cima. Tava faltando madeira, eu fui pegar mais, meu machado até quebrou na hora, eu já fiz outro. E foi isso, joguei a tocha para acender e ponto. Eu já achei mais argila também. Nesse começo eu pego bastante argila, porque a argila realmente é importante, é boa. Depois disso eu já fui beber água nesse rio, né? Porque eu tava com bastante sede. Peguei um peixe aqui e ali. E nesse rio eu achei também um depósito de cobre nativo, cara. Isso aí demorou muito tempo pra eu pegar. Quando eu voltei pra ver a cerâmica já tava de dia. E comecei a pegar todas, né? As tigelas, jarras, panela, todos os moldes. Eu fiz esse negócio com madeira que tá na minha mão esquerda para poder segurar os moldes que estavam quentes, senão eu ia queimar minha mão. Assim que eu terminei tudo ali que eu tinha de fazer, eu já fui andar, peguei um pouco de carne também no meio do caminho e fui explorar para ver o terreno, ver onde que eu tinha nascido, né? Aí já era o dia 2, né? Então eu achei essa madeira aí de bordo. Seguindo um pouco mais pra frente eu encontrei mais cobre. Nesse lugar aí tinha bastante cobre. Inclusive, dando uma olhada ali, eu encontrei essa mini caverna que, quando eu fui um pouco mais a fundo nela, eu vi que tinha bastante minério de cobre e isso seria bom, né? O cobre que estava na superfície era meio que um indicativo mesmo. Até tirei a lava porque eu não queria correr risco de me queimar no futuro. Mais pra frente, quando já tava de noite, eu tava dando uma explorada no terreno, tentando achar um lugar bom, achei essas abóboras. Elas dão o nutriente de frutas, né? Então ia ser bom isso, porque no começo realmente não tem como você conseguir nenhuma fruta. Assim que eu encontrei um lugar mais ou menos assim, eu já comecei a queimar as argilas, já tava preparando o terreno. Aí encontrei um zumbi e um esqueleto que estavam ali naquela caverna.
Matei os dois sem tomar nenhum hit. Aquele esqueleto tava de lança, ele ia me dar muito dano, cara, se eu tomasse alguma lança dele. E comecei a arrumar tudo pra queimar as coisas e fazer minhas primeiras ferramentas de bronze. As ferramentas que eu fiz foram o serrote, a picareta prospectora, a picareta normal e o formão, né, o chisel. Assim que eu fiz o serrote, eu já fiz as primeiras tábuas de madeira e com elas eu consegui fazer a crafting table, né? Agora eu tinha uma possibilidade de craftar itens numa grade maior, por exemplo o baú, né? Assim que eu terminei de fazer isso, eu já peguei tudo que eu tinha e fui coletar essas pedras. Essas pedras aí você tem que coletar elas de uma maneira específica, porque elas não dropam se você quebrar elas da maneira normal. E eu tava pegando elas porque eu futuramente iria fazer uma ferramenta que seria tipo um pilão, sabe? Eu iria pegar os minérios e iria triturar eles até fazer tipo um tipo de pó, que eles iam render mais. Assim, e como já estava tudo preparado, eu já fui logo pra mina e fui minerar todo aquele cobre que eu tinha achado anteriormente. E vocês vão notar que nessa caverna aconteceu algo interessante e até meio assustador, assim, se você for parar pra pensar. Nesse modpack, no mod, né, o Terraform Craft, tem a chance de você ser soterrado, se você quebrar as coisas de maneira imprudente ou errada mesmo. E foi justamente o que aconteceu comigo. Vocês vão ver aí. Aí foi muito rápido e olha só a minha vida, mano. Eu fiquei com menos de meio coração. Tinha uma quest ali que eles davam um remédio assim de regeneração e eu tomei pra sair de lá porque tava muito perigoso. Eu fiquei literalmente com menos de meio coração, cara. Voltando da caverna eu encontrei aí essa ruína. Tinha 2 vasos grandes e algumas coisas, uma jarra, uma tigela. E eu passei por aí, cara. Peguei tudo e já fui procurar um lugar bom pra mim poder fazer a minha base. Aí eu encontrei esse lugar, eu achei um lugar maneiro assim, com água ali do lado, eu não ia ter que me preocupar com ficar com sede e tal, então eu me estabeleci aí. Eu já comecei a fazer aquela ferramenta lá que eu falei pra vocês, que é pra você triturar os minérios. E cara, eu passei muito tempo só fazendo isso, só processando os minérios, cara. Era muito que eu tinha pegado naquela caverna e além de eu triturar eles, eu teria que limpar eles depois, o pó deles, porque eles ficavam sujos ainda. Cara, acabou que no final eu consegui bastante cobre depois de tudo isso, valeu muito a pena. Aqueles ali que estão tipo num cascalho, eles não deram tanto, mas foi bom até, tipo, rendeu bastante no total. Deu mais de um pack de cobre, daria pra fazer muita coisa. E vocês vão ver aí. Depois disso tudo eu peguei os moldes que eu tinha deixado ali esquentando, não sei se eu falei antes, mas eu tinha deixado. Deu pra fazer só 2, o do machado e da pá. O da enxada não deu não, porque faltou um pouquinho de bronze, mas meio que já tava encaminhado, sabe? Aí eu fiz o machado e a pá e foi isso. Esperei agora pra terminar todo o processamento do cobre, pra gente poder usar na produção de mais bronze e assim a gente poder terminar todas as nossas ferramentas, né, pelo menos. A armadura, por enquanto, não daria, porque eu precisaria de uma bigorna para fazer. Então, eu meio que tava fazendo o que eu podia naquele momento, que no caso eram as ferramentas, né.
Aí eu já fui preparando umas sopas, porque no começo do jogo esses são meio que os melhores alimentos que você pode fazer, né, pra você ficar bem nutrido. A sopa ela deixa você colocar 5 tipos de alimento juntos, né? Ali eu tava tentando descobrir como é que fazia e eu descobri que tinha que botar os 5 ali. Tava testando. Essa fruta, ó, caramba, essa fruta não. Essa sopa ela foi com fruta e com vegetal, né? Da melancia, melancia não, caramba, da abóbora e do cogumelo. Assim que ficou pronto, eu já peguei e fui fazer mais sopa, né? Você tem que botar água ali e o que você quer fazer. Eu botei raiz e cogumelo, velho. Imagina como que deve ter ficado essa sopa, cara. E se vocês for verem ali, quando eu comi a sopa, eu já ganhei até meio coração, né? E é porque ela meio que me deu os nutrientes necessários para tudo isso. Assim que eu terminei de fazer aquela sopa, eu já fui mexer com mais coisa, cara. Eu tava pensando em fazer mais. Eu tinha frango ali, né? Então, isso não era frango na real, isso aí era outro tipo de pássaro, um tetraz, cara. Eu nunca ouvi falar disso. Mas quando você corta ele na tábua, diz o jogo que é frango, né? Que você cortou frango. Então eu resolvi fazer uma sopa com isso também, uma sopa agora com proteína, né? Que inclusive proteína é o que mais dá vida, cara, por algum motivo. Aí estão as sopas que eu tinha feito, essas duas ali foram as primeiras, né? E vocês podem ver que uma dá frutas e vegetal e outra dá vegetal e grãos, né? Então, assim, vegetal não ia faltar, cara, os nutrientes. Esse vaso grande aí também era o que eu tava usando para guardar toda a comida. Ali o outro era para os moldes e tudo, de cerâmica, e aquele outro era pros minérios, né, que eu tava deixando ali naquele momento. Tinha bastante cobre. E, bom, tava esperando a sopa ficar pronta aí, né? Assim que a sopa ficou pronta, eu já fui fazer o resto dos moldes que estavam faltando. Tinha muito ainda que estava faltando, por exemplo, da lança, da faca. Eu resolvi fazer mais tigela também. Tinha de uma foice, tinha do martelo, para você forjar as coisas e tal. Tinha muita coisa. Então eu fiz tudo isso. Bom, eu terminei de colocar toda a madeira e acender para fazer toda a cerâmica e pela manhã do outro dia eu já estava pegando algumas sementes de algumas coisas, como por exemplo a aveia, né? Que daria para mim fazer farinha, daria para fazer um monte de coisa e eu iria plantar, pelo menos nesse começo de estação, porque assim, de acordo que vai passando as estações, algumas plantas, algumas coisas elas vão morrendo, né, por causa da variação de temperatura ou não sei, porque você plantou em um lugar que tinha mais água e de acordo com o que vai passando o tempo não tem mais água e sabe, se você simplesmente arrancar essa planta, ela vai perder todo o progresso, vai voltar só a ser uma semente, sabe? Então eu tava vendo ali, como vocês podem ver, a umidade, o tanto de água que ela precisa estava muito baixa. Eu já corri, peguei todas as sementes, né? Fiz mais enxadas porque eu teria que arar o solo de novo. E fui fazer isso em um lugar que tinha mais hidratação, né? Vamos assim dizer. Do lado da água, se você colocar literalmente do lado, fica 100%. E esse crop, né, essa aveia, ela aceita você tem até 100% de hidratação, irrigação, entre muitas aspas, né? Andando um pouco por volta da minha base ali, eu encontrei isso aí, puta. Isso é um tipo de planta que você consegue fazer tecido com ela, e é um tecido que ele não te esquenta tanto como a lã e outros tipos de tecido que tem no terra firma.
Eu também fiz alguns baús, porque meu inventário já estava lotando muito e eu ia precisar. Além disso, eu também fiz um barril, só que não é um barril igual do Minecraft normal, é um barril que você consegue guardar líquidos. Eu enchi ele com água e com esse barril eu ia dar início à produção de couro, né? Mais pra frente vocês vão ver. Assim que eu terminei de mexer com os baús ali, eu já fui fazer mais um pouco de bronze, cara, porque eu tava precisando de melhorar minhas ferramentas, fazer mais ferramentas, né, como a enxada e também uma espada, porque eu até ia fazer uma lança mais pra frente, só que vou usar um exemplo. O esqueleto, ele não toma dano de lança. Você tem que usar certas ferramentas para você, certas armas, né, na verdade, para você dar dano nele. Aí eu tô quebrando um pouco de árvore, porque eu ia fazer um pouco de carvão vegetal. Aí vocês já podem ver. Mas continuando a explicar o dano no esqueleto, os esqueletos eles não tomam um dano de perfuração, cara. Porque tipo, o que você vai perfurar no esqueleto, sabe? Eles tomam dano mais de slashing e crushing, que seria tipo corte e esmagar. Então, quando eu matei aquele primeiro esqueleto lá, quando eu tava fazendo as primeiras ferramentas de bronze, eu não falei isso, mas sim, tem isso. Eu fiz um martelo justamente por ele dar um dano que conseguiria matar aquele esqueleto. Bom, aí eu terminei de tampar essa estrutura que eu fiz. Eu armazenei todos os troncos ali dentro de um buraco, e assim que todos eles pegam fogo, vocês vão ver que eu já tampo insta, que é para não entrar oxigênio nenhum e eles só queimarem, sabe? Assim você faz o carvão vegetal nesse modpack mais realista, né? Uma pegada meio diferente do Minecraft normal, que é só você colocar na fornalha. Aí eu tava pegando madeira porque eu ia precisar para esquentar mais bronze, né? E terminar de fazer as minhas ferramentas básicas, que eu vou ter que trabalhar com elas. Isso aí, esse negócio engraçado, é um soprador para você fazer vidro no começo, enquanto você não tiver mais tecnologia e tal. E, bom, eu botei aí o bronze para esquentar, cara. Assim que o bronze ficou pronto, vocês podem ver que são 2.600 millibuckets, né? Mini baldes, seria tipo isso. E eu já comecei a fazer o resto das minhas ferramentas. A enxada, o martelo, a faca, a lança também, né? E além disso, eu ia também fazer um monte de ingot, né? Barras de bronze. Porque sobrou muito, cara. Eu utilizei só 4 ali, sabe? Então tinha muito bronze mesmo. Bom, no próximo dia eu já tava esquentando todo o bronze, né, que tinha sobrado. Eu fiz uma espada. Eu não sei se eu mostrei eu fazendo um molde dela em argila, mas sim, eu fiz. E com ele eu terminei de fazer todas as possíveis cerâmicas, né, ainda mais nesse começo. Sobrou 9 millibuckets de bronze, mas isso ia ser meio que irrelevante, não teria porque eu mexer com isso. E além disso, cara, eu já tava começando a pensar na bigorna de cobre que eu teria que fazer para mim poder forjar outras coisas, porque por enquanto eu só tô jogando o metal derretido no molde, né? Mas se eu quisesse realmente, de fato, virar um ferreiro e forjar ferramentas e armas com metal, eu teria que fazer a bigorna, né? E o primeiro passo de tudo isso é a bigorna de cobre, que é a mais básica.
Assim, mais básica entre aspas, né? Ela é a mais básica de metal, porque a bigorna mais básica de todas é a de pedra, que eu já fiz ela tá ali no canto. Cara, aí nessas horas é que você vê que o modpack é sinistro. Por um momento eu deixei o negócio que eu seguro os moldes e as coisas quentes queimar, né? Ele ser todo usado e meu personagem literalmente pegou fogo. Mas então foi basicamente isso. Eu fiz as barras de cobre, né, para fazer uma bigorna. São 14 no total. São 7 lingotes duplos. Você meio que junta dois em um só e faz ela, né? Cada um desses é 288, né? E bom, foi isso. Cara, tá aí. Eu já tava com todos os lingotes necessários para fazer isso. E eu tava juntando eles, transformando eles em lingotes duplos, né? Pra fazer a bigorna. No caso seria tipo uma solda isso, né? Eu tenho aquele pó, é o fluxo que ele possibilita você juntar os metais. Aqui vocês podem ver eu terminando de soldar o último lingote duplo, né? E cara, eu joguei ele na água só pra ele esfriar. Cara, basicamente foi isso, foi dessa maneira. Em praticamente uma semana que eu consegui virar um ferreiro, né? Eu fui de um cara catando pedra e graveto pra um maluco doente que forja as coisas numa bigorna, juntando metais e fazendo um monte de coisa. Esse foi apenas o primeiro episódio dessa série de Minecraft realista, né? Eu não sei se vocês vão gostar, mas cara, eu tô gostando muito de jogar, eu tô achando bem interessante assim, tô descobrindo o modpack. E bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu.